Salve, salve! Então, lá vamos nós, senhoras e senhores, para um tema muitíssimo empolgante, que é falar sobre a Índia no cenário contemporâneo. Então, bora lá, sem mais delongas, abordar esse tema fabuloso, esse tema sensacional, que tenho certeza vocês vão achar, no mínimo, interessante. Então, com o Taj Mahal ao fundo, vamos falar sobre a geopolítica da Índia, mas não só isso, vamos explorar os diferentes conteúdos, os diferentes tópicos que envolvem esse país. E para começar, vocês têm aí na tela um gráfico. E que gráfico é esse, senhoras e senhores? É o gráfico das maiores economias do mundo. E se você observar os dois primeiros lugares, não há novidade, não há nada que surpreenda, porque temos Estados Unidos e temos China como os maiores PIBs nominais do mundo. Repara que aí nós damos os números em trilhões, então o PIB americano é de 25 trilhões, ou o PIB italiano, que está lá no fim da fila, 2 trilhões. Repare que este gráfico, que é do início dos anos 2020, traz a Índia como a quinta maior economia do mundo. Sim, você observa que a Índia, senhoras e senhores, tem uma economia nesse gráfico maior do que a do Reino Unido, maior do que a da França. Você pode encontrar outro gráfico com o Reino Unido ultrapassando a Índia, né? Eles ficam alternando essa posição de quinta maior economia do mundo nos últimos anos. Porém, é fato que os indianos são uma das 6 maiores economias do planeta hoje. Eles formam uma das 6 maiores economias do planeta na atualidade. E outra informação que nos serve para introduzir a nossa conversa é o fato de que, em 2023, vejam só, a Índia tornou-se o país mais populoso do mundo. A Índia ultrapassou a China. Sim, hoje há mais população na Índia do que na China. E com um extra para lá de relevante. A Índia tem uma população jovem. A Índia tem uma população capaz de sustentar a expansão da sua economia. A Índia ainda tem uma população em que boa parte dela é rural. Sim, boa parte da população indiana está nas zonas rurais ainda, mais ou menos 50%. Enquanto a China, bem, a China, você sabe, já sofre com o envelhecimento, já tem uma população bem mais urbanizada. Então, além de ser o país mais populoso do mundo a partir de 2023, a gente ainda destaca o fato de que a Índia é um país jovem, com uma grande reserva de mão de obra para sustentar essa expansão da sua economia. E eis um dos homens do momento. Um dos homens do momento, né, junto com Xi Jinping, junto com Vladimir Putin, temos Narendra Modi. Se você não conhece, eu apresento Narendra Modi, que nesta foto está na capa da prestigiadíssima revista estadunidense chamada Time. Quem é Narendra Modi? Narendra Modi é o primeiro-ministro da Índia. Sim, a Índia é uma república parlamentarista. Ela tem um presidente, que é um senhor chamado Ram Kovind, mas tem um primeiro-ministro, que é quem de fato dá as cartas no país. O primeiro-ministro é Narendra Modi. Narendra Modi, que é de um partido, senhoras e senhores, que é o Partido do Povo Indiano. Esse Partido do Povo Indiano, ele é um partido de direita e, se eu quiser, eu até posso dizer beirando ou sendo de extrema direita. Esse Partido do Povo Indiano, ele adota um discurso nacionalista. Ele está calcado no nacionalismo hindu. Os hindus, que são a maior parte da população indiana. E o Narendra Modi
foi eleito pela primeira vez para o cargo em 2014. Portanto, ele já está há quase uma década no cargo de primeiro-ministro da Índia. E o Narendra Modi, ele conseguiu surfar uma onda nos últimos 2 anos de ascensão da Índia. Uma onda em que o crescimento econômico da Índia foi muito significativo, foi muito expressivo. A Índia é o país do momento. Então, nós falamos da Índia pelo tamanho da sua economia, nós falamos da Índia pelo tamanho e a jovialidade da sua população, nós falamos da Índia porque tem um governo nacionalista hindu, muito vinculado ao Narendra Modi, que tem procurado projetar o poder indiano no mundo de uma forma mais intensa. E como nós vamos ver, ele tem sido bem sucedido nesse aspecto. Agora, também falou-se muito de Índia, e aí tem um elemento simbólico também por trás, porque a Apple passou a produzir uma parcela dos seus iPhones na Índia. A Apple tem feito um movimento de espalhar a produção dos seus equipamentos pela Ásia. O Vietnã, por exemplo, já recebeu grande parte da produção de iPads, e a Índia começou a receber parte da produção de iPhones, que antes eram feitos na sua totalidade, eram montados, para ser mais preciso, na sua totalidade na China. E aí eu não preciso dizer que esse movimento da Apple tem a ver com as tensões geopolíticas cada vez maiores entre China e Estados Unidos, e eu já posso antecipar para você que um dos grandes vencedores dessas tensões, porque você sabe, enquanto pessoas choram, outras vendem lenço, está a Índia. A Índia é um grande vendedor de lenço na atualidade, a gente vai esmiuçar depois o porquê disso. Agora, vamos olhar de pronto as questões geopolíticas propriamente ditas, tá? A Índia tem 2 grandes problemas. Um problema com a China, outro problema com o Paquistão, que são países vizinhos, são países, portanto, fronteiriços ao território indiano. No caso da China, o ano de 2023 está sendo tenso também porque o governo chinês fez quando lançou o mapa oficial do país este ano. Ele pegou essa região de Aksai Chin e essa região de Arunachal, né? E colocou como se fossem parte do mapa da China. O detalhe é o seguinte, é que essa área de Aksai Chin, que é uma área da Caxemira, ela é administrada pela China, mas é reivindicada pela Índia e pelo Paquistão. Então, repare nesse mapa. Esse é o mapa que tem as Índias britânicas em agosto de 47. Repare que quando nós falávamos em Índias britânicas em agosto de 47, nós nos referíamos a Paquistão, Índia, Bangladesh, que antigamente era chamado de Paquistão Oriental, o Ceilão, hoje Sri Lanka, e um pedaço da Caxemira, ou a Caxemira, para ser mais preciso. E essa região de Aksai Chin é essa faixa amarela aqui no mapa. Essa região de Aksai Chin, ela está no que a China considera como parte do território do Tibete. E essa região ela foi anexada pelos chineses em uma guerra na década de 70, chamada Guerra Sino-Hindu. Então, muitas vezes a gente olha para essa relação China e Índia e pensa assim, os dois estão no BRICS, os dois estão no G20, os dois são potências emergentes, os dois são amiguinhos. Não é bem assim. Existe um grande espírito de rivalidade, existe um grande espírito de conflito entre indianos e chineses também. E parte desse espírito de conflito é alimentado pelas tensões e disputas por essa área de Aksai Chin, que a China incorporou, administrou
desde a Guerra Sino-Hindu na década de 70. E não é só isso, como diria o vendedor da Polishop. China e Índia, além de disputarem a região de Aksai Chin, que no momento está administrada pelos chineses, disputam uma área chamada Arunachal Pradesh. Essa área, Arunachal Pradesh, ela está no noroeste da Índia. E a China diz que ela também faz parte do Tibete. Então, a China reivindica essa região de Arunachal Pradesh, que fica nessa faixa aqui, ó. Então, você tem o Tibete, Aksai Chin aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, e Arunachal Pradesh no outro lado, no sudeste do Tibete. Então, o que alimenta as tensões entre chineses e indianos? Essas duas regiões, a região de Aksai Chin e a região de Arunachal Pradesh. E, recentemente, nós tivemos conflitos de soldados nas fronteiras entre essas áreas, em que eles foram às vias de fato, brigaram com paus, facas e coisas desse gênero, armas brancas, considerando que eles não podem usar armamento militar, rifle, pistola, bazuca, coisas desse gênero nessa faixa de fronteira. Então, repare, senhoras e senhores, a relação da Índia com a China ela é tensa. São rivais, disputam duas regiões, Aksai Chin e Arunachal Pradesh. Aksai Chin perto da Caxemira, ou melhor, na Caxemira, na região da Caxemira. E a região de Arunachal Pradesh fica mais a sudoeste, fica mais longe, fica a sudoeste do Tibete. Então, a relação entre chineses e indianos não é um mar de rosas, está longe disso. Outro país com o qual a Índia tem dificuldades é o Paquistão. Os dois países disputam a região da Caxemira. A Caxemira, que é essa faixa aqui ao norte, na fronteira da Índia com o Paquistão, na fronteira da Índia com a China. É uma área que é disputada, que tem parcelas dos seus territórios reivindicadas por 3 potências nucleares. Sim, 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 Paquistão, Índia e China, os 3 têm armas atômicas, os 3 têm bombas nucleares e os 3 reivindicam a Caxemira, que é uma região que tem um solo muitíssimo fértil, que é uma região que tem uma beleza natural estonteante, é uma região belíssima, e que tem uma localização estratégica. Também o extrativismo é uma atividade importante, o extrativismo de madeira ali é uma atividade importante e também de algumas especiarias. Então, essa área é reivindicada pelos 3 países, e o conflito entre a Índia e o Paquistão começou em 47, que é quando aconteceu a independência da Índia em relação aos britânicos, que você estuda lá toda a participação do Mahatma Gandhi nesse processo. E se eu olhar para a Caxemira hoje, o que eu vou reparar? Que um pedaço dela é administrado pela Índia, Índia. Essa área verde que você está vendo aí no mapa, eu estou com o cursor nela, hein? Foca ali, olha ali. É administrada pela Índia. A área mais cinza aqui, ou azul, ou roxa, sei lá eu que área é, mais ao norte, ela está com o Paquistão. Índia e Paquistão já tiveram 3 guerras ao longo da história pela Caxemira. Uma em 47, outra nos anos 70 e a última na década de 90. Então, os 2 países, eles disputam arduamente a Caxemira, os 2 países desenvolveram armas nucleares numa corrida atômica e cada um controla um pedaço da Caxemira. A Caxemira, que é uma região de maioria muçulmana, a exemplo do Paquistão. O Paquistão é um país de maioria muçulmana, sunita, que não é árabe. E a Caxemira também tem essa maioria muçulmana, sunita, não árabe. Então, a origem desse processo está lá em 1947, no movimento de independência da Índia, que gerou 3 novos países, né? A Índia, o Paquistão e um pouquinho depois, o que era o Paquistão Oriental virou Bangladesh. Nos anos 70, com a Guerra Sino-Hindu,
a China entra na história e passa a controlar um pedaço da Caxemira, essa região da Aksai Chin que eu mencionei anteriormente para você. Mudando um pouco disso, então veja, então até agora a gente fez aí uma pequena introdução falando por que a Índia tem relevância no cenário internacional. A gente explicou os problemas territoriais, as disputas que ela tem com a China e com o Paquistão. Realçamos o fato de que a Índia é uma potência nuclear, tem arma atômica, portanto, tem bomba nuclear. Agora a gente passa um pouco para a atuação diplomática da Índia em algumas organizações internacionais. E aqui é bacana a gente perceber esse caráter ambíguo da Índia nas relações internacionais. Professor, como assim caráter ambíguo da Índia nas relações internacionais? Cara, todo mundo quer a Índia. Todo mundo quer a Índia como parceira, todo mundo quer a Índia ao seu lado, ninguém quer brigar muito feio com a Índia. Nem a China. Em que pese, às vezes, a China engrosse um pouco a voz e ergue um pouco o tom. A Índia é uma potência. A Índia tem uma perspectiva futura fantástica. Então, todo mundo quer ser parceiro, quer ser aliado da Índia. E você percebe isso, você sabe como, meus amigos e minhas amigas? Pela atuação dela em organizações internacionais. Porque olha só que doideira. Isso é impressionante. Como a Índia consegue ter essa mobilidade? A Índia está no Quad, né? O Quad é uma aliança que foi feita visando a cooperação e a segurança na região do Indo-Pacífico. Então, o Quad tem Austrália, Japão, Estados Unidos e Índia. Os países do Quad, eles compartilham informações de segurança, eles compartilham informações militares. E o que os quatro têm em comum, incluindo a Índia? Uma grande desconfiança? Uma grande desconfiança em relação aos chineses. Então, essa grande desconfiança em relação aos chineses une esses países da região do Indo-Pacífico no Quad. But, ao mesmo tempo, a Índia que está no Quad, uma aliança com uma conotação claramente anti-chinesa, ela faz parte da Organização de Cooperação de Xangai, que inclui não só a China, mas a Rússia também e outras nações da Ásia Central. Então, ela está numa organização de cooperação de segurança com as potências ocidentais, mais o Japão, e ela está numa organização de cooperação e segurança com a China e a Rússia, que é a Organização de Cooperação de Xangai. Então, percebam como a Índia ela procura ter uma postura pragmática nas suas relações internacionais. Ela procura abrir diálogo, preservar uma autonomia nas organizações internacionais. Aí, pessoal, outro ponto digno de nota, outro ponto a ser realçado, é o fato de que a Índia é uma potência na produção de softwares. A Índia é considerada a nação que é a maior exportadora mundial de softwares. E isso começou no início dos anos 90, porque a Índia, até o início dos anos 90, ela tinha uma economia muito fechada e bastante estatizada. A Índia não chegou a ser um país socialista, mas a sua economia tinha características análogas. Ela era muito fechada e ela tinha uma enorme, uma assombrosa participação do Estado. Isso até os anos 90. Aí vem os anos 90 e vem aquela onda de globalização, vem aquele plus na globalização. A globalização ganha um turbo pelo fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, que dá origem a um mundo multipolar no campo econômico, fala-se muito numa diplomacia multilateral, fala-se muito na globalização econômica, cultural. E a Índia passa por um processo de abertura. A Índia passa por um processo de liberalização econômica no início dos anos 90. E essa liberalização econômica, essa liberalização econômica vai fazer com que a Índia receba empresas multinacionais do setor de tecnologia da informação, ou a Índia passe a ser vista
como uma fornecedora de mão de obra qualificada e terceirizada para países desenvolvidos. E aí o setor de softwares, ele tem um boom na Índia. E esse boom, ele vai gerar uma série de empresas de renome mundial, como essas aqui que eu estou passando o cursor do mouse para você enxergar. E por que a Índia conseguiu ser essa potência no setor de tecnologia da informação a ponto de ser a maior exportadora de softwares do mundo? Educação. Na Índia existem os famosos institutos indianos de tecnologia, que são referências no ensino de engenharia, de ciência da computação, de TI como um todo, e fornecem essa mão de obra qualificada. Então, esse país, ele é uma potência militar, ele tem arma nuclear, esse país é uma potência demográfica, esse país vem tendo um grande crescimento econômico, e esse país ele é referência no setor de tecnologia da informação. Aqui eu te trouxe um mapa, carinha, eu te trouxe um mapa para localizar 2 lugares contigo. O primeiro deles é Hyderabad. Hyderabad está aqui, ó, estou passando o cursor do mouse. E o outro é Bangalore. Hyderabad e Bangalore. Bangalore e Hyderabad. Essas 2 cidades, elas são consideradas as principais áreas de novas tecnologias na Índia. Elas são grandes geradoras de empresas do setor de tecnologia, da chamada nova economia. E nós já observamos em provas algumas vezes as menções aos tecnopolos de Hyderabad e Bangalore. Lá em cima, ó, Jammu e Caxemira. Olha a Caxemira que nós falamos antes. Olha onde está, certo? A Índia é um país enorme. Olha Calcutá, famosa por causa da Madre Teresa, ó, perto de Bangladesh aqui, ó. E aí nós também temos regiões como Nova Delhi, nós temos outras cidades relevantes considerando o tamanho do país, né? Nós estamos falando de uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, que é super significativo. Outro ponto relevante, tá? A Índia tem ganhado muito destaque pelo seu projeto espacial. O programa espacial indiano, em 2023, pousou uma nave na Lua. Sim, a Índia entrou no rol seletíssimo de países que conseguiram pousar uma missão espacial na Lua. E isso mostra o quanto o potencial aeroespacial, que é usado depois na indústria bélica na Índia, é relevante. A Índia já tem um programa espacial bem significativo, já lançou missão para a Lua, já lançou missão para Marte, e esse programa espacial ele tem sido gerado, ele tem dado origem, melhor colocando, a vários satélites comerciais. Então, a Índia ela domina toda a tecnologia de construção, de desenvolvimento de satélites, certo? E a Índia faz esse programa espacial seu desde o final dos anos 60. E dá para a gente dizer que o ápice desse programa foi agora, em 2023, quando ele conseguiu pousar uma missão na Lua, no Polo Sul da Lua, para ser mais preciso, voltado para pesquisa sobre a presença de água no satélite natural da Terra, né? Então, é muito interessante perceber que esse país, além de ser referência em tecnologia da informação, também tem se transformado em referência em programa espacial. Claro que nem tudo são flores. A Índia tem um IDH que não é dos mais significativos. A Índia tem um IDH na faixa do 0,6, né? É um IDH bem abaixo, por exemplo, do Brasil. Até deixa eu conferir aqui o IDH da Índia, faz horas que eu não olho ele, mas ele está nessa faixa mesmo, 0,6. E a Índia tem um desafio muito grande com a pobreza e desigualdade. Porque, olha, até agora, eu só elogiei a Índia para ti. Nós só vimos a grandiosidade indiana, da expansão indiana nos últimos tempos. Agora, olha esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico da renda per capita, ou melhor, do PIB per capita indiano. Perceba que ele cresceu bem, né, de 2015 para 22, ó.
Só que ele ainda está, galera, em 2.380 dólares, mais ou menos 2.400, 2.500 dólares é o PIB per capita indiano. Pelo mesmo critério, do Brasil é 7.500, o da Índia é 10.500. Então, o PIB per capita da Índia é 25% do PIB per capita da China. Então, é um país que tem a pobreza e a desigualdade como um grande desafio. É um país que tem um número super alto de analfabetos. É um país em que muitas pessoas passam fome. Então, a Índia é um país subdesenvolvido. É mais um caso, né, de potência de gigante subdesenvolvido, com uma renda per capita, repito, que é 1/3 da brasileira. Outra questão também, essa foi uma notícia que movimentou o ano relacionada à Índia. Um assassinato de um líder religioso Sikh no Canadá. Sim, um líder religioso Sikh, que é uma religião, né, que é um grupo de pessoas de mais ou menos 20 milhões na Índia, foi morto no Canadá. E isso azedou muito a relação da Índia com o governo canadense e do Justin Trudeau, que você vê na imagem. O que isso mostra para nós? Ora, mostra que a Índia tem uma série de problemas com minorias que geram conflitos regionais. Então, esse separatismo Sikh, ele tem afetado, inclusive, as relações internacionais indianas. E o país também tem problemas com os muçulmanos, que são mais ou menos 10% do país, então são mais de 130 milhões de pessoas. Há vários conflitos entre os hindus e os muçulmanos dentro da Índia. Se você não viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, veja que você vai poder observar essa relação conflituosa entre muçulmanos e hindus lá. E há, inclusive, problemas com grupos cristãos. Então, Sikhs, muçulmanos, cristãos, dentro da Índia, têm preconceito, sofrem racismo, sofrem as mais variadas formas de preconceito e violência lá. E isso enseja, isso gera conflitos regionais. O país também tem problema com corrupção, mas considerando que é uma nação subdesenvolvida, é praticamente chovendo molhado. Então, a gente pode dizer que a Índia, que sediou a cúpula do G20, e o G20 vai ser assunto nosso semana que vem, vai ser um dos assuntos nossos, a Índia é um país complexo, é um país com uma situação desafiadora, mas que, apesar de tudo isso, tem um grande potencial de ser um dos expoentes das relações internacionais nos próximos anos. Aliás, já é um dos expoentes das relações internacionais e tem um potencial para expandir mais isso ainda. Esse país é referência em tecnologia da informação, esse país é referência em seu programa aeroespacial, esse país também é referência no cinema, né? O país do mundo em que mais se faz filmes, tem toda a história lá famosa que envolve Bollywood, inclusive. Jovens talentos, é isso aí, tá? Fechamos mais um encontro nosso, dessa vez falamos de Índia e espero vocês para a nossa próxima aula. Beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau, tchau.